Uma tempestade cai lá fora, enquanto o rapaz de cabelos grisalhos observa o corredor escuro de um prédio antigo. Ao entrar em casa, ele avisa aos pais que chegou, mas suas roupas estão completamente encharcadas pela chuva forte. Dentro da cozinha, os velhos o recebem de forma estranha, com o pai todo enfaixado e a mãe preparando o jantar. De repente, a mulher acerta o marido com uma joete de cozinha e o impacto faz o homem sangrar bastante. Ignorando a violência, a matriarca pede para o filho descansar na sala enquanto o fluido vermelho escorre pelo chão da residência. Mesmo ferido, o progenitor insiste em perguntar sobre o encontro romântico que o jovem teve naquele dia. Com isso, o clima fica pesado e o protagonista demonstra muito nervosismo ao encarar aquela situação bizarra dentro do próprio lar. Com um olhar triste, o garoto explica que a moça precisa de tempo e que não pretende forçar nenhuma situação agora. Nesse momento, o casal encara o filho com olhos brilhando no escuro de um jeito totalmente assustador e nada humano. Então uma sombra estranha surge perto dos pés do herói e parece que algo sombrio está observando cada movimento dele. Nisso a mãe segura uma lâmina afiada com firmeza e a tensão aumenta conforme ela começa a falar sobre o futuro dele. Logo ela afirma que ele não pode ver desenhar quadrinhos para sempre, mas o reflexo do rapaz na ferramenta de corte mostra como ele se sente vazio diante das cobranças exageradas dos pais. Com força, a mulher golpeia a carne na tábua e o som do metal batendo ecoa por todo o ambiente silencioso. Cedendo à pressão, o desenhista concorda com as ordens da senhora enquanto observa ela manipular aquela arma branca. Na televisão, as notícias mostram que uma animação famosa bateu recordes de bilheteria, atingindo 15 bilhões de visualizações. Sentado no sofá, o jovem confere as mensagens no celular e percebe que sua vida profissional está um verdadeiro desastre. Ele nota que sua obra foi interrompida e sente que seu talento sumiu após um acidente estranho. Relembrando o passado, o artista se vê caindo em um abismo e afirma ter visto um espírito real naquela ocasião terrível, afundando na água gelada. O protagonista confessa não lembrar se realmente caiu ou se alguém o resgatou da morte certa. Ele desperta com uma dor aguda e nota marcas pretas em seu braço direito que parecem perfurar sua pele. Gritando na cama, o rapaz sente que essa tatuagem estranha é uma maldição que cresce e se espalha pelo seu corpo. Mas o desenhista acredita que perder sua habilidade de criar é o mesmo que ser eliminado, pois essa é a sua única paixão. Além de perder o talento e a memória, ele está preso nessa casa e sempre retorna para cá, não importa o quanto tente fugir. Nesse momento, o jovem se lembra que na verdade é órfão e que aquele casal na sala não são seus pais de verdade. Enquanto isso, as duas figuras conversam e o homem diz para a mulher ter calma, pois o filho vai entender a situação logo. Com um sorriso assustador, o homem sugere que eles deveriam apresentar mais algumas garotas. Ao ouvir essa conversa, o protagonista fica em choque sem conseguir acreditar no que está acontecendo ali na sua frente. A mulher então responde que eles já apresentaram várias moças para o rapaz, mas o resultado foi sempre o mesmo. Ela reclama que o garoto sempre pede tempo para pensar e que ninguém sabe quanto tempo isso vai levar de verdade. Com o rosto triste, ele percebe que esse diálogo se repete há uma semana e que os pais parecem ter saído de seu mangá. Assim ele entende que não é um pesadelo e que seu quadrinho está invadindo a realidade com personagens que ele mesmo criou. Na televisão, uma notícia urgente fala sobre o desaparecimento misterioso de dezenas de mulheres em uma boate local. A polícia pede para todos ficarem vigilantes e reportarem caso vejam alguém parecido com o suspeito das câmeras. O rapaz fica assustado pois essa notícia é nova e o crime acabou de acontecer naquele exato momento de tensão. De repente a televisão desliga sozinha e o ambiente fica completamente escuro e silencioso por um instante. Então ele nota que sua falsa mãe está bem atrás dele, com o controle remoto na mão e um olhar muito sinistro. Logo em seguida, o falso pai também se aproxima do jovem e se senta ao seu lado, deixando o clima ainda mais pesado. O casal diz que está envelhecendo e que só deseja que ele comece uma carreira e uma família para não ficar sozinho. Com um sorriso estranho, o artista pergunta se eles vão procurar mais garotas e diz que o casamento não pode ser apressado. Os dois impostores revelam suas verdadeiras intenções malignas, com um olhar assustador e sombrio para o rapaz. Então eles o agarram e contam que já escolheram uma noiva e que hoje é o dia perfeito para o noivado acontecer. Desesperado, o artista grita pedindo para os soltarem e pergunta do que diabos eles estão falando naquele momento. Mas ao ouvir sobre o dia auspicioso, ele se lembra de um detalhe terrível de sua obra e entra em pânico total. No seu mangá, os pais fantasmas precisam achar um casal para se casar e assim eles finalmente se libertam de sua maldição. De repente, tentáculos vermelhos e bizarros começam a sair das ataduras da cabeça do falso pai dele. Com os olhos brilhando em vermelho, o homem se transforma e grita que o filho deve se casar, hoje de qualquer jeito. O artista chama o velho de louco, mas é agarrado com força, enquanto a criatura grotesca se revela completamente. Sua falsa mãe se aproxima e pede para o jovem não resistir, pois eles estão fazendo tudo para o seu próprio bem. Nisso a mulher também mostra seu rosto monstruoso, com a pele rasgada e olhos sangrando de uma forma horrível. Completamente apavorado, o rapaz encara os monstros que ele mesmo criou sem saber o que fazer para escapar dali.
As duas criaturas gritam que ele precisa se casar no dia auspicioso para que eles possam finalmente descansar em paz. Eles continuam pressionando o garoto dizendo que é para o bem dele e que ele precisa ser obediente para tudo dar certo. Sem aguentar, mas o protagonista grita que concorda com tudo, mas implora para que eles o soltem imediatamente. Ao ouvirem a promessa, as criaturas se olham e o homem dá um sorriso assustador e muito satisfeito com a resposta. Comemorando a vitória, os dois monstros começam a rir de forma maníaca e celebram que o filho finalmente cedeu. Depois de se acalmarem, eles olham para uma porta escura, onde uma silhueta misteriosa está parada observando tudo. Logo em seguida, os falsos pais retornam para a sala, arrastando um saco grande e pesado, enquanto avisam que voltaram. O rapaz fica em choque ao ver a cena, e os monstros o encaram com seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Então eles apresentam o saco para o jovem e o homem pede para a mãe entrar logo, pois a noiva finalmente chegou. Dentro do saco, um líquido vermelho escorre pelo chão, enquanto um dos monstros comenta sobre a chuva forte lá fora. Empolgados, os falsos pais abrem o pacote e se mostram ansiosos para entregar o presente para o filho querido. De dentro do embrulho, uma mulher de vestido vermelho cai no chão. Ela está machucada e sangrando, mas ainda respira. Nesse momento, o artista se lembra da notícia na TV e do roteiro do seu mangá e percebe que a moça não está morta. Em completo choque e desespero, o jovem cobre a boca sem conseguir acreditar na cena horrível que se desenrola. Ele então se arrasta até a vítima e confirma que ela ainda está viva, apesar dos ferimentos graves por todo o corpo. Nisso, o protagonista vê várias sombras com sorrisos macabros ao redor da mulher e entende que eles precisam de uma pessoa viva. Tremendo de medo e suando frio, o garoto não consegue acreditar na crueldade daqueles monstros saídos de sua mente. Logo em seguida, duas criaturas o agarram pelos braços e o forçam a se aproximar da noiva que eles sequestraram. Mas enquanto ele se debate, uma energia laranja começa a brilhar na sua mão, onde está a marca misteriosa da maldição. Usando essa nova força, o rapaz consegue se soltar e o monstro fica chocado por um humano conseguir machucá-lo. Com os olhos brilhando, o desenhista se prepara para revidar com a mão em chamas e uma expressão de pura fúria. Porém, ele é surpreendido por faixas de seda branca que o atacam rapidamente e o imobilizam por completo no chão. A falsa mãe lamenta que o presente ficou sujo, mas sua cópia diz ter preparado mais faixas para a cerimônia. Com isso, o protagonista é totalmente amarrado pelas faixas e não consegue se mover nem 1 centímetro sequer. Ele percebe que consegue quebrar a mão do monstro, mas não consegue se libertar da seda branca de jeito nenhum. Sem poder reagir, o artista apenas observa, enquanto sua energia some e ele fica completamente indefeso de novo. Então os monstros agarram ele e a mulher pelos cabelos e os arrastam para perto um do outro com muita violência. Os dois são forçados a encostar as cabeças em uma cerimônia bizarra e ambos estão com expressões de puro pavor. As duas criaturas femininas então começam um ritual e mandam o marido e a esposa se curvarem um para o outro. O protagonista encara a situação com o olhar ferido, mas cheio de determinação para não ceder àquela loucura. As criaturas femininas então perguntam se ele não gostou da moça. Uma das sósias então se vira e caminha em direção à porta com um sorriso sinistro no rosto, enquanto observa suas unhas. Logo em seguida, a maçaneta da porta começa a girar sozinha e um barulho estranho ecoa pelo cômodo silencioso. Então os falsos pais retornam para a sala cobertos de sangue e arrastando outro saco pesado com mais vítimas dentro. Seus pés deixam um rastro de fluido vermelho e água pelo chão da casa, enquanto se aproximam do jovem artista. De dentro do novo pacote, mais 3 mulheres são jogadas no chão, e todas elas parecem gravemente feridas. Agora o rapaz está ajoelhado e cercado por corpos, enquanto as criaturas o observam com seus olhos vermelhos brilhando. Batendo palmas, os monstros começam a gritar em uníssono para que o garoto se case imediatamente com uma das moças. Figuras sombrias se juntam ao coro, e a pressão sobre o protagonista aumenta a cada segundo naquele pesadelo. Com os olhos brilhando em pura fúria, o desenhista encara seus captores, e decide que não vai mais aguentar aquilo calado. Sua mão brilha com uma energia poderosa e ele cerra o punho, se preparando para usar sua habilidade misteriosa de novo. O monstro principal se irrita e, com uma sombra demoníaca saindo dele, ordena que o casamento aconteça agora mesmo. Mas o jovem herói não se intimida e concentra todo seu poder de fogo na mão para finalmente revidar o ataque. Com um golpe certeiro, ele atinge o monstro em cheio e o incinera com uma explosão de chamas intensas e brilhantes. As outras criaturas ficam em choque com a cena e a falsa mãe grita desesperada para que alguém pare o artista. Porém, a mão do rapaz é novamente envolvida pelas faixas de seda branca e seu poder parece ser contido de novo. A sósia feminina o ataca por trás e o imobiliza enquanto os outros monstros se preparam para atacar em grupo. O artista se surpreende ao ver que a marca em seu pulso continua brilhando mesmo depois de ser amarrado pelas faixas. Então, ele aponta a mão para a porta e os monstros olham assustados sem entender o que o rapaz pretende fazer agora. A maçaneta da porta principal brilha levemente na escuridão do corredor, enquanto uma nova presença se aproxima.
Com um clique, a tranca se abre sozinha e a porta começa a se mover lentamente para dentro da casa mal assombrada. Então a entrada é arrombada com uma explosão de energia e uma silhueta feminina surge no meio da fumaça. Os monstros são atingidos em cheio pela onda de choque e recuam assustados com a chegada da nova visita. No portal, uma moça de cabelos rosados encara as criaturas com um olhar superior, enquanto tentáculos de sangue saem deles. Com um sorriso sedutor, a recém-chegada diz que finalmente encontrou a pessoa que estava procurando com tanto afinco. Ela se apresenta como Suchalmei, a noiva do protagonista, e cumprimenta os falsos pais dele com muita educação, mas ao ver a cena bizarra com o rapaz amarrado e cercado de corpos, a garota fica claramente surpresa com a bagunça. Com os olhos sombreados, ela pergunta para as criaturas se eles estão por acaso realizando uma cerimônia de casamento. Então seus olhos brilham com corações e ela parece animada com a ideia de uma festa de matrimônio acontecendo ali. Um dos monstros coloca a mão na cabeça do artista e pergunta se ele fez algo de errado para merecer essa interrupção. A moça de cabelo rosa então faz uma cena de ciúmes e pergunta por que seu noivo está se casando com outra mulher. Com uma expressão séria, ela parece desconfiar de algo e questiona se o rapaz está tentando abandoná-la. De repente, ela saca uma adaga afiada e ataca um dos monstros na cabeça sem nenhuma piedade ou hesitação. Gritando o nome do protagonista, a jovem guerreira acusa o amado de traição e ataca o resto das criaturas com fúria. Com golpes rápidos e precisos, ela corta vários monstros ao mesmo tempo, com uma lâmina de energia vermelha e cortante. Nesse momento, uma voz de bebê vinda da barriga da falsa mãe diz que quer a recém-chegada como sua nova mamãe. O casal de monstros então se olha com cumplicidade e parece concordar com o desejo bizarro da criança não nascida. Logo em seguida, eles desintegram os corpos das outras mulheres em uma poça de energia escura e assustadora. Essa energia sombria então voa em direção ao protagonista e o envolve por completo enquanto ele grita de dor. Os falsos pais ficam encantados com a moça e dizem que o filho tem bom gosto, pois ela é como uma fada que veio do céu. Logo, eles mudam de atitude e fingem repreender o artista por não ter contado sobre a noiva antes, pois ela é bem melhor. Mas o rapaz encara a jovem de cabelo rosa e tenta entender quem ela é e por que apareceu de forma tão repentina. Nisso, a recém-chegada segura a mão da falsa mãe do protagonista e parece querer formar uma aliança com os monstros. Com isso, a criatura garante que só vai aceitá-la como nora e que nunca mais vai forçar o filho a se casar com outra. A garota fica super feliz com a promessa e com os olhos brilhando agradece a futura sogra pela aceitação total. Ela então se corrige e diz que deveria chamá-la de mãe, e a relação entre as duas parece ficar bem amigável de repente. O falso pai também comemora e pensa que a jovem é a presa perfeita para ele, enquanto o herói observa tudo desconfiado. O artista então tem certeza de que ela é uma personagem que ele criou, mas não entende o motivo de tanta obsessão por ele. De repente, o nome Suchalmei vem à sua mente e o desenhista fica em choque ao finalmente se lembrar de quem ela é. Ele se lembra que a moça é uma personagem yandere de apoio de um de seus mangás mais antigos e perigosos. Na história, ela era a vilã principal e ele deu seu próprio nome ao protagonista, o que explica a confusão da garota. O jovem sabe que ela é muito poderosa e pensa em usá-la para derrotar o verdadeiro vilão, que é o fantasma da câmera, mas ele não entende porque ela apareceu nessa história e lembra que a garota disse ter procurado por ele por muito tempo. Além disso, as marcas em seu braço reagiram à presença dela e o artista começa a suspeitar de uma conexão entre os dois. Sem aviso, a moça o abraça com força e comemora que eles finalmente podem ficar juntos, deixando o rapaz sem reação. Ela então diz que sentiu falta de cada parte do corpo dele e pergunta se foi difícil aguentar os dias sem sua companhia. A Yandere afirma que ele também pensava nela e na promessa de casamento, enquanto o herói fica cada vez mais tenso. Com dor de cabeça, o artista não aguenta a pressão da situação e a marca em sua mão brilha com mais intensidade. Nisso, uma memória do acidente na represa surge e ele se lembra de ter visto a garota lá, mas não consegue recordar de mais nada. A moça de cabelo rosa o aperta com uma força descomunal em um abraço sufocante e possessivo. Com o rosto colado nele, ela pergunta se o amado não estaria tentando enganá-la com falsas promessas de amor. Sentindo uma dor terrível, o rapaz pensa que precisa usá-la, mas o amor dela é bizarro e assustador demais. Para sobreviver e colocar seu plano em ação, ele decide que primeiro precisa acalmar a garota e ganhar sua confiança. Então ele a abraça de volta e jura que nunca se esqueceu da promessa de casamento que fez para ela no passado. Com os olhos cheios de lágrimas e corações, a jovem pergunta se ele não está mentindo e diz que fará tudo por ele. Segurando o rosto dela, o artista declara seu amor e pede para que ela acredite em suas palavras sinceras. Nesse momento, a falsa mãe com a barriga enorme chama a atenção da Yandere e a interrompe com um chamado. O protagonista nota que a barriga da criatura cresceu e os monstros se aproximam do casal perto da janela.
Com um sorriso sinistro, eles oferecem uma tigela de sopa quente para a futura nora, como um gesto de boas-vindas. A jovem de cabelo rosa aceita o presente de bom grado e agradece à tia pela gentileza com um sorriso inocente. Ao olhar para a tigela, ela vê seu reflexo no líquido vermelho e denso que parece ter algo de muito estranho. Os monstros explicam que a sopa tem ingredientes especiais e é feita apenas para a nora da família beber. A moça comenta sobre o cheiro bom e diz que o amor deles é de outro mundo ao saber do que a sopa é feita. Sem hesitar, ela bebe o líquido e logo em seguida a tigela cai no chão e se quebra em vários pedaços. De repente a Yandere começa a engasgar e um líquido vermelho escorre de sua boca enquanto ela leva a mão ao pescoço. Com o olhar perdido e sem forças, a garota desmaia e seu corpo começa a cair lentamente em direção ao chão. Antes que ela atinja o piso, o protagonista a segura em seus braços e a ampara com cuidado e preocupação. Com lágrimas nos olhos, a jovem diz que ele sabia que a sopa estava envenenada, mas mesmo assim não o impediu. Ela então o acusa de não se importar e de querer abandoná-la, e pergunta se ele vai deixá-la assim que ela morrer. Observando a moça passar mal, o desenhista se pergunta se ela está apenas atuando ou se o veneno realmente surtiu algum efeito bizarro nela. Mesmo preocupado, o rapaz percebe que os monstros caíram na armadilha, e agora o plano de atrair o verdadeiro inimigo finalmente vai dar certo. De repente a cozinha começa a tremer e os utensílios domésticos flutuam envoltos por uma energia roxa muito estranha e perigosa nesse momento. Gargalhando de forma maníaca, os falsos pais celebram o sucesso do plano maligno enquanto afirmam que todos serão uma família unida para sempre. Nisso a jovem de cabelos rosados fica confusa com as palavras dos monstros e tenta entender o significado de se tornar um com eles agora, mas logo a garota muda de ideia e fica toda animada, pensando que o amado quer ficar colado nela como se fosse uma pessoa, só no futuro. Enquanto isso, as duas criaturas se abraçam de um jeito macabro e seus olhos brilham intensamente no meio daquela escuridão total da sala. Nesse momento, o corpo da mulher fantasma começa a se rasgar violentamente e uma energia vermelha explode de dentro dela. Gritando de pura agonia, a criatura se retorce inteira, enquanto seu rosto demonstra um sofrimento insuportável diante daquela transformação bizarra. Com o impacto, o fluido vermelho jorra para todos os lados e mancha o ambiente com uma marca sombria que parece ter vida própria no chão. Então uma fumaça densa toma conta da sala, e o artista percebe que o ser mais temido de sua obra finalmente decidiu se revelar. Do meio daquela bagunça surge uma figura alta e sinistra carregando uma câmera fotográfica antiga, pendurada em seu pescoço de forma assustadora. Assustado, o rapaz reconhece o monstro e avisa que aquele é o fantasma da câmera, sendo ele o primeiro grande vilão que ele mesmo criou. Com um sorriso perverso, o recém-chegado elogia os pais do jovem e diz que eles são as peças perfeitas para sua coleção macabra de fotos. Nisso, o ser sombrio levanta o equipamento fotográfico e avisa que vai tirar uma foto de casamento para eternizar aquele momento de puro terror. Ele garante que após o clique todos serão transformados em uma família real e vão ficar presos em sua lente para toda a eternidade. Cortando para o passado, vemos o herói em seu quarto, trabalhando duro, enquanto desenha exatamente esse monstro em seu computador de trabalho. Pensativo, o autor observa sua criação e lembra que essa foi a primeira história que ele escreveu para tentar ganhar a vida no mundo dos mangás. Com a caneta na mão, o artista decide que vai basear o conto em suas próprias experiências pessoais para deixar tudo mais realista e assustador. Mas ao terminar as páginas, ele não imaginava que seus desenhos ganhariam vida e o prenderiam dentro desse mundo sombrio e sem saída fácil. No mangá, o fantasma da câmera era um órfão instável que cresceu em um orfanato e sempre observava as outras famílias. Quando adulto, ele decidiu virar fotógrafo de casamentos para ficar perto da felicidade que nunca teve na vida. Mas quanto mais ele fotografava casais felizes, mais distorcido e amargo seu coração ficava com o passar do tempo. Sem aguentar mais, o homem começou a caçar famílias e aprisionar suas almas dentro da câmera para ter o amor que ele nunca recebeu. No fim, ele sabia que aquele amor era falso e decidiu tirar a própria vida, antes que a polícia conseguisse capturá-lo. De volta ao presente, o monstro encara o protagonista e a garota de cabelo rosa, com um olhar cheio de ódio e ressentimento. Com muita coragem, o artista encara a criatura e diz que a vida dela é patética e sem nenhum propósito real. Chocado com a audácia, o fantasma pergunta como o rapaz sabe seu nome e de onde ele tirou todas essas informações. O jovem então revela que sabe sobre a infância do vilão e o ciúme que ele sentia das outras crianças com pais amorosos. Com um olhar frio, ele continua contando a história e diz que o monstro virou um maníaco que caçava casais para obter um amor ilusório. O herói então provoca o fantasma, o chamando de verme que implora por amor e felicidade familiar sem merecer nada. Com um sorriso de canto, o desenhista afirma que entende a criatura melhor que ninguém, pois ele é algo que ele mesmo criou. Completamente sem reação, o monstro pergunta o que o rapaz acabou de dizer sem conseguir acreditar naquelas palavras.
Então o artista revela que o fantasma é um personagem de seu primeiro mangá e que foi baseado em suas próprias experiências. Com a revelação, a câmera do monstro se quebra e a realidade da criatura parece se despedaçar. Junto com o objeto tomado pela fúria, o fantasma grita que a culpa de tudo é do protagonista e que ele o transformou em um monstro. A criatura então avança para atacar o rapaz com toda a sua força, prometendo que vai acabar com ele de uma vez por todas. Mas o jovem sente uma dor aguda, pois o abraço da moça de cabelo rosa está quebrando seus órgãos internos. Com o corpo todo dolorido, o herói percebe que não consegue desviar do ataque iminente da criatura enfurecida. Com um grito de guerra, o fantasma se aproxima com um projeto afiado e tenta acertar o protagonista em cheio no peito. No último segundo, a moça de cabelo rosa segura a mão do monstro e impede o ataque fatal contra o protagonista. Com os olhos brilhando em corações, ela avisa que só ela pode acabar com o amado e que o vilão não é digno. O rapaz sorri e diz que ela sabia que ele não estaria em perigo, e a jovem responde que agora eles estão quites. O fantasma fica irritado com a cena e a garota o ignora completamente, enquanto o desenhista a chama de má. Com um movimento rápido, a jovem desarma a criatura e joga o objeto cortante para o alto com muita facilidade. Logo em seguida, o casal se vira para ir embora, mas os passos de alguém os fazem parar no meio do caminho. O fantasma da câmera então invoca um exército de almas aprisionadas e ordena que eles ataquem os dois intrusos. Mas a moça de cabelo rosa não se intimida e se prepara para enfrentar a horda de espíritos. Com um olhar confiante, os espíritos então avançam em alta velocidade e tentam agarrar o casal com suas garras afiadas e sombrias. Com uma expressão de nojo, a jovem encara os inimigos e os chama de coisas nojentas. Antes de liberar seu poder, nesse momento uma energia vermelha explode do corpo dela e a garota libera uma onda de choque devastadora em volta. Os espíritos são atingidos em cheio e seus corpos são completamente desintegrados pelo poder avassalador da moça. O artista fica chocado com a cena e observa a companheira flutuando no ar. Cercada pelos corpos dos inimigos, a jovem guerreira pergunta para o amado se ela está bonita daquele jeito ali. O rapaz fica todo envergonhado com a pergunta e a garota apenas resmunga com uma expressão um pouco irritada. Vendo seu exército ser derrotado, o fantasma da câmera se enfurece e prepara seu equipamento para o ataque final. Vendo a oportunidade perfeita, o protagonista pede para a moça o arremessar na direção do vilão principal agora. Usando seus espinhos, a jovem cria uma plataforma e lança o herói pelo ar em um movimento rápido e preciso. O monstro então aponta a câmera para o rapaz e usa sua habilidade de congelamento mortal para paralisá-lo. Mesmo paralisado, a marca no braço do artista brilha e ele consegue estender a mão para tentar pegar o inimigo. Com o impulso, o rapaz consegue aterrissar no chão e pegar o objeto cortante que a jovem desarmou do monstro. Ao segurar a lâmina, a marca em sua mão brilha, com uma energia dourada e muito poderosa naquele instante. Nisso, o protagonista grita que seu braço não obedece mais e ele perde completamente o controle de seus movimentos. A mão dele então atira o objeto na câmera do vilão e várias fotos com almas aprisionadas começam a sair de lá. Os espíritos dos falsos pais olham para a foto deles e parecem finalmente se lembrar de suas vidas passadas. Logo em seguida, todas as outras almas se juntam e tentam pegar suas próprias fotos para recordar de quem eram. Uma das assombrações segura a foto do seu casamento e uma lágrima de pura energia escorre pelo papel antigo. Em agonia, as almas do casal são envolvidas por uma energia sombria e seus gritos de dor ecoam pela sala. Essa energia então se transforma em uma criatura gigante e bizarra com vários olhos vermelhos cheios de fúria. Com um olhar frio, o artista manda os espíritos se vingarem da criatura que roubou a felicidade de todos eles. Com isso, a massa de almas ataca o fantasma da câmera e o vilão grita de desespero ao ser pego de surpresa. Completamente dominado, o monstro é consumido pela vingança das almas e seu rosto se contorce em pura dor. Logo depois, uma explosão de luz vermelha acontece e uma onda de choque poderosa destrói tudo ao redor. O herói é atingido pela energia e a marca em sua mão parece absorver todo o poder sombrio da explosão. Com o olho vermelho, ele percebe que agora pode usar a habilidade de congelamento do monstro que acabou de derrotar. No reflexo, o jovem vê a silhueta de uma mulher misteriosa e sombria que parece estar ligada ao seu novo poder. Ele entende que a habilidade dura só 3 segundos, mas é o suficiente para salvá-lo em uma situação de perigo. A moça de cabelo rosa se aproxima preocupada e diz que seu coração dói ao ver os olhos dele sangrando assim. Ele responde que é o preço do poder e se pergunta o que é essa marca que absorve a energia dos fantasmas. Mudando de assunto, o protagonista pergunta para a companheira como ela conseguiu sair do seu mangá original. A moça de cabelo rosa responde com um sorriso sedutor e diz que foi ele quem a despertou de seu sono. O desenhista fica confuso com a resposta e a garota pergunta se ele realmente se esqueceu de tudo. Com os olhos cheios de fúria, ela o acusa de estar mentindo e de esconder a verdade sobre o passado deles. Flutuando no ar, a jovem grita que ele não se lembra da promessa que fez e que isso é imperdoável para ela. Tomada pelo ciúme, a garota saca uma lâmina afiada e ameaça o artista com um olhar completamente insano.
Para impedir o ataque, o protagonista segura o rosto dela com força e a marca em sua mão brilha intensamente. Sem pensar duas vezes, o rapaz a silencia com um beijo inesperado e a jovem fica surpresa com a atitude. Enquanto se beijam, a garota ainda segura a arma e o clima fica tenso entre os dois naquele momento. Nisso, a marca no braço dele começa a brilhar com uma energia vermelha e parece reagir ao contato com ela. O padrão então se espalha pelo pescoço do herói e parece consumir sua energia vital de forma dolorosa. Com o olho arregalado, o jovem sente uma dor terrível e a marca começa a tomar conta de seu rosto também. Logo depois, ele se afasta da moça e cai no chão sentindo uma agonia que ele não consegue explicar direito. De joelhos, o artista se contorce de dor e não entende o que está acontecendo com seu corpo de repente. Preocupada, Yandere se aproxima e aponta para o rosto do amado, que agora está sangrando bastante. O rapaz percebe que o padrão se manifestou em seu rosto com uma tatuagem sombria e muito bizarra. Com a mão no rosto, ele se pergunta se finalmente voltou para o mundo real e o que é essa marca estranha. A jovem então confirma que eles estão no mundo dele e que essa é a verdadeira realidade agora. Ela explica que o padrão consome a vida dele, mas pode ser alimentado com o poder dos fantasmas que ele caça. Com um olhar sedutor, a garota se oferece para ajudá-lo a controlar esse poder, e o rapaz fica sem reação. Então a moça diz que o poder fantasma dela é o melhor alimento e sugere que eles façam algo confortável. Com um sorriso, a moça começa a tocar o peito do herói de um jeito estranho, enquanto diz que é hora de começar o serviço deles. Em uma cena fofa, a garota de cabelo rosa abraça o rapaz com força e avisa que quer cuidar muito bem dele a partir de agora. O desenhista tenta se afastar e pergunta o que aconteceu com o mundo e como ela conseguiu sair das páginas de seu antigo mangá. Com os olhos brilhando, encoraça a Isabela moça, pergunta se não foi o próprio criador que a despertou de seu sono profundo naquela represa. O jovem fica totalmente sem palavras ao ouvir aquilo e encara a aliada com uma expressão de pura confusão e surpresa no rosto. De repente, o clima esfria e a moça pergunta com um olhar sombrio se a promessa de casamento dele era apenas uma mentira cruel. Percebendo a sede de sangue, o protagonista tenta acalmar a situação e explica que está com sérios problemas de memória ultimamente. Com um olhar sério, o artista revela que esse padrão estranho surgiu em seu braço logo após o terrível acidente na represa destruída. Ele recorda que ficou preso em um ciclo eterno com monstros e pergunta para a moça o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. A Yandere fica pensativa e encara o vazio, enquanto começa a detalhar os eventos bizarros que rolaram naquela tarde de caos total. Nesse momento, vemos um olho gigante e assustador surgindo no céu vermelho, cercado por raios e muita destruição por toda parte. Vários monstros sombrios começam a surgir e entre eles está um palhaço psicopata, segurando uma ferramenta de corte elétrica muito barulhenta. No meio daquela confusão, a poderosa moça de cabelo rosa surge lutando contra as criaturas para proteger o seu amado autor. O rapaz percebe que o palhaço também é um de seus desenhos antigos e nota que muitas anomalias escaparam dos quadrinhos para a vida real. Com carinho, a jovem guerreira segura o braço dele e confirma que foi a única responsável por salvar a vida do rapaz naquele momento. Ela confessa o seu amor profundo e diz que jamais conseguiria ficar parada observando o seu criador ser eliminado por aquelas feras. Pensativo, o herói entende que seu instinto de sobrevivência o fez invocar a única personagem capaz de enfrentar qualquer perigo por ele. Então ele questiona por que ela não estava por perto quando acordou e se o plano de escondê-lo foi o que causou toda essa confusão. A garota desconfia das intenções dele e avisa que uma simples demonstração de afeto não vai resolver todas as dúvidas que ela sente agora. Com muita confiança, o artista afirma que entende a mente dela melhor que ninguém e pergunta se o esconderijo era para bloquear os inimigos. Ele então conclui que armou tudo antes de perder a memória e que a moça era a única em quem ele podia confiar totalmente. Nisso, o rapaz entende que entrar no ciclo dos pais fantasmas era para evitar algo pior, mas ainda pergunta por que ela o deixou. Assustada, a jovem revela que um inimigo muito poderoso apareceu e começou a persegui-los. Logo depois do resgate na represa, o desenhista fica em choque ao ver o medo no rosto dela e pergunta quem é essa pessoa que a deixou tão apavorada assim. Ela admite não saber a identidade do vilão, mas diz que a aura dele era tão forte que quase a deixou sem ar de tanto pavor. A garota conta que ele desmaiou de novo e ela precisou escondê-lo no lugar mais seguro antes de atrair o inimigo para longe. O protagonista percebe que o medo dela é real e entende que esse novo inimigo não é uma anomalia comum como as outras. A moça de cabelo rosa descreve que a energia do perseguidor era tão fria que parecia congelar até os ossos de quem estivesse perto. Com isso, o artista suspeita que esse ser misterioso pode ser a fonte de todos os problemas e a jovem fica confusa com a teoria. Ele acredita que a explosão da represa e o surgimento das anomalias podem estar diretamente ligados a esse novo vilão sombrio. A guerreira fica chocada com a ideia e pergunta se o amado está sugerindo que esse inimigo foi quem criou todos eles.
O rapaz explica que não é o criador, mas está envolvido, e que com o poder atual deles, enfrentar esse ser seria um erro fatal. Fechando sua mão, ele pensa no perigo que essa nova ameaça representa para o futuro dos dois juntos, mas ele garante que existe uma saída, e que ao recuperar a memória, vai achar o ponto fraco do inimigo que ele também desenhou. Com um olhar desafiador, ele se pergunta se o vilão roubou sua memória por medo de que ele descobrisse sua maior fraqueza. Nesse momento, um raio ilumina o quarto e o clima fica ainda mais tenso com a revelação sobre o novo e poderoso inimigo. O artista então se levanta e encara a companheira com uma nova determinação para resolver esse mistério de uma vez por todas. A moça de cabelo rosa o observa em silêncio, esperando para saber qual será o próximo passo do seu plano de ação. Se levantando, a jovem pergunta o que ele pretende fazer para começar a caçada contra esse novo e terrível adversário. O herói decide que o primeiro passo é encontrar o fantasma palhaço, pois ele sabe mais sobre o vilão principal da história. Ele afirma que precisa extrair as informações da boca do palhaço fantasma, e para isso, eles devem achá-lo primeiro. Então o artista explica que esse inimigo é a primeira chave para desvendar todo o mistério e o passo inicial para enfrentá-lo. Com um olhar pensativo, a moça de cabelo rosa se pergunta onde diabos eles poderiam encontrar essa criatura agora. O rapaz lembra que o protótipo do vilão era um artista fracassado de um circo e sua obsessão o levaria de volta para lá. Nisso, a jovem guerreira pergunta novamente onde fica o esconderijo exato daquele monstro circense que eles tanto procuram. Com um sorriso, o herói diz que ele está no circo da verdade e que vai recuperar sua vida, custe o que custar dessa vez. Assim, os dois chegam em frente a uma tenda de circo bizarra sob a luz de uma lua vermelha e um céu bem sombrio. Sem hesitar, o casal entra no local e uma energia vermelha e sinistra os recebe na porta da frente do espetáculo. Logo em seguida, eles caminham pelo corredor e notam que o ambiente é totalmente dominado por uma aura macabra. Na plateia, eles veem várias pessoas com ferimentos graves e expressões de puro pavor enquanto assistem ao show. Todos ali parecem estar em transe e choram desesperadamente sem conseguir sair de seus assentos de jeito nenhum. Nesse momento, a dupla olha para o palco e vê uma moça amarrada em uma roda gigante que gira sem parar no centro. O palhaço então surge com um sorriso maníaco e se prepara para começar seu número de arremesso. Com os olhos brilhando, o monstro dá as boas-vindas para todos no seu teatro da verdade. Logo depois, ele começa a jogar vários objetos afiados na direção da mulher que está presa na roda do palco. As ferramentas de corte se cravam na madeira e a vítima fica presa sem conseguir se mover, enquanto o líquido vermelho escorre. Com o rosto coberto de lágrimas, a moça grita de dor e desespero ao ser atingida pelos ataques do palhaço do mal. Mas de repente, a mulher agradece pela cooperação e o público fica horrorizado com a cena bizarra que aconteceu ali. O monstro então anuncia que o próximo truque será o mais incrível de todos e vai chocar a plateia inteira de vez. Com isso, uma caixa explode no palco e o palhaço se prepara para realizar seu grande truque de mágica mortal e bem perigoso. O palhaço levanta sua ferramenta de corte e anuncia seu truque de mágica de fatiar humanos para a plateia. Com o objeto na mão, ele pergunta se algum guerreiro corajoso da audiência quer subir no palco para participar. Apesar do medo, as pessoas da plateia batem palmas de forma forçada, como se estivessem sendo controladas. Vendo que ninguém se voluntaria, a criatura fica com uma expressão de pura decepção e tristeza no rosto. Nesse momento, o protagonista levanta o braço com um sorriso confiante e se oferece para participar do número. O monstro circense fica surpreso com a atitude do rapaz e o encara sem entender o que está acontecendo ali. Logo ele reconhece o casal da represa e fica feliz que os dois tenham vindo direto para sua armadilha mortal. A moça de cabelo rosa se preocupa, mas o artista pede para ela ficar calma e observar tudo com muita atenção. O herói sabe que o palhaço não é tão forte e que sua marca quer devorar o poder fantasma daquela criatura. Com um olhar tranquilo, o jovem encara a lâmina do objeto cortante sem demonstrar nenhum pingo de medo. O vilão diz que a ferramenta é sua velha amiga e que o ajudou a criar inúmeras obras de arte no passado. De repente, um buquê de rosas vermelhas surge do nada nas mãos do monstro como parte do seu show macabro. Ele oferece as flores para a garota e pede para ela não interferir enquanto ele fatia o marido dela em pedaços. Com um sorriso, a jovem aceita o presente e diz que sempre estará onde seu homem estiver, não importa o que. Nisso, ela esmaga as flores com as mãos e libera uma energia poderosa que assusta o palhaço por um instante. O monstro então aponta para uma caixa e diz para o rapaz não se preocupar, pois é apenas um truque de mágica. Na mesa, o protagonista vê uma de suas ilustrações originais do palhaço fantasma, que ele mesmo desenhou. Sem reclamar, o artista se deita dentro do caixote de madeira e se prepara para o truque que vai acontecer. Deitado, ele provoca o vilão e diz que seu velho amigo parece um pouco nervoso com a situação toda. Com raiva, o palhaço liga sua ferramenta elétrica e se prepara para cortar o rapaz ao meio na frente de todos. Com os olhos brilhando, o palhaço diz que o rapaz vai saber como é bom ser rasgado em pedaços pela lâmina dele. Nisso, o artista provoca o monstro e pergunta se vai ser como o erro que ele cometeu no passado ao se cortar ao meio.
Tomado pela fúria, o vilão grita que o jovem está pedindo para ser eliminado e levanta a ferramenta para atacar. Mas quando a lâmina desce a marca na mão do herói brilha e tentáculos vermelhos para o ataque de forma surpreendente. O desenhista então diz que o velho amigo está nervoso, pois finalmente reconheceu seu verdadeiro criador ali. Nisso a energia vermelha envolve o palhaço por completo e o deixa totalmente imobilizado, sem conseguir reagir. Os tentáculos então puxam a ferramenta de corte da mão do monstro e a levam em direção ao protagonista. Agora com a arma em mãos, o artista encara a criatura e diz que o amigo dele prefere cooperar com seu criador. Desesperado, o palhaço implora para o senhor poupar sua vida enquanto é pressionado contra o chão pelo rapaz. Com suor no rosto, o vilão admite que estava errado e mostra duas cartas com máscaras de teatro para o herói. O jovem então aponta a lâmina para o inimigo e ordena que ele explique tudo sobre a represa de forma clara. Tremendo de medo, a criatura concorda em falar e promete que vai contar todos os detalhes daquele dia terrível. O monstro começa a gaguejar sobre a pessoa misteriosa, mas sua expressão muda para um sorriso maligno. O artista percebe que é um truque e pensa que seu personagem nunca muda seus velhos hábitos de enganar os outros. Com uma dieta explosiva na boca, o palhaço se despede e se prepara para escapar, usando uma cortina de fumaça. Uma explosão de fumaça acontece e o impacto joga o herói para trás, enquanto o vilão aproveita a chance para fugir. Mas a criatura é atingida por um golpe misterioso e seu corpo é arremessado com força para o outro lado do palco. Preocupado, o protagonista grita o nome de sua companheira e encara a cena com uma expressão de pura fúria. A moça de cabelo rosa surge, prende o vilão com seus fios de energia vermelha. Com um sorriso sedutor, a jovem cria uma jaula de espinhos e se prepara para dar uma lição no monstro. Com um ataque surpresa, os espinhos vermelhos da jovem perfuram o corpo do palhaço em vários pontos vitais. O artista então se aproxima e diz que sabia que a criatura não seria honesta e que ela mesma pediu por isso. Mesmo ferido, o vilão dá uma risada maníaca e duvida que aquela armadilha simples possa realmente prendê-lo ali. De repente, o corpo do monstro explode em uma nuvem de fumaça, e o protagonista percebe que algo está errado com o rosto, suando o rapaz fica em choque ao entender que aquele era apenas um clone de substituição. Nisso, o verdadeiro palhaço surge atrás do casal e se prepara para atacar com uma arma pesada em mãos. As pessoas da plateia então se levantam e seus olhos brilham em vermelho como se estivessem sendo controlados. Com isso, o casal fica completamente cercado pela multidão de zumbis que se aproximam lentamente de todos os lados. O vilão se despede com um sorriso e avisa que eles podem brincar novamente na próxima vez que se encontrarem. O herói decide não usar seu poder de congelamento, pois a distância é grande e não há garantia de pegar o inimigo. Vendo que a companheira ia atacar a multidão, ele pede para ela não machucar as pessoas inocentes que estão ali. A moça reclama de ter deixado o rato escapar e o artista nota que as anomalias estão evoluindo com o tempo, mas ele garante que o inimigo não vai longe e diz que a ferramenta de corte vai levá-los até o esconderijo dele. Nisso, a lâmina da arma brilha com uma energia sombria e parece ter a capacidade de rastrear o seu antigo dono. Preocupada, a jovem de cabelo rosa alerta o amado e diz para ele ter cuidado, pois tudo pode ser uma armadilha. A marca na mão do protagonista então reage ao poder da arma e uma energia vermelha começa a fluir por ela. Essa energia sombria então sai da ferramenta e se enrola no dedo do rapaz, formando um anel misterioso e brilhante. Com um sorriso de canto, o artista diz que a arma finalmente reconheceu seu verdadeiro mestre e criador. A Yandere se aproxima e diz que a aura maligna do palhaço está no anel e se oferece para cortá-la fora. Com os olhos brilhando, ela sugere fazer um colar com os ossos do dedo dele, e o desenhista fica nervoso com a ideia. O anel no dedo do herói brilha e os guia até um hotel assustador, onde o palhaço fantasma está escondido. O rapaz sente que algo está errado, pois não desenhou esse lugar, mas a moça só quer saber do anel de noivado dela. Com um abraço, ele promete que vai fazer o anel para a amada, mas primeiro eles precisam capturar o inimigo deles. Seguindo a energia vermelha do anel, o casal entra no hotel sombrio e se prepara para o que vier pela frente. Lá dentro a atmosfera é pesada e os dois sentem uma presença estranha, observando cada passo que eles dão. De repente, uma voz misteriosa pergunta se os dois convidados estão procurando um lugar para ficar naquela noite. Eles então se aproximam do balcão da recepção e veem um homem trabalhando em seu computador tranquilamente. Com um sorriso, o protagonista confirma que eles vão se hospedar ali e se apoia no balcão de forma bem casual. O recepcionista fica visivelmente nervoso com a presença dos dois e pede para eles esperarem apenas um momento. Então, o artista pergunta sobre um amigo que trabalha no circo e se veste de palhaço para ver a reação do homem. O funcionário fica assustado com a pergunta e parece não saber o que responder para o hóspede misterioso. Nisso, o homem de terno surge e avisa que as informações dos clientes são confidenciais, assustando o recepcionista. Ele sugere que o rapaz ligue para o amigo e peça para ele descer e buscá-los pessoalmente.
O recém-chegado se apresenta como o dono do hotel e o funcionário o chama de chefe com muito medo na voz. Logo, o gerente aponta para o corredor e manda o gordinho levar o casal para o quarto vago de número 300. Ele então joga as chaves para o empregado e seu corpo cai na cadeira como se estivesse completamente sem vida. Assustado, o recepcionista pede para os dois o seguirem pelo corredor escuro e cheio de teias de aranha. Enquanto caminham, eles veem o corpo do dono caído no balcão e o clima fica ainda mais pesado e bizarro. A moça de cabelo rosa comenta que o dono do hotel está morto e o herói responde que já sabia disso o tempo todo. Chegando na porta 303, o funcionário para sua sombra revela uma forma monstruosa e assustadora. O funcionário observa o casal com um olhar de pena e pensa que mais dois jovens são prestes a se dar muito mal naquele lugar. Com isso, o rapaz de cabelos grisalhos pega as chaves da mão do sujeito e percebe que o homem está hesitando por puro medo. Ao entrar no quarto, a moça de cabelos rosados nota marcas vermelhas no teto e pergunta se alguém acabou sendo eliminado ali. Suando frio, o guia tenta disfarçar a situação e diz que o hotel tem regras de limpeza e que ninguém poderia ter morrido naquele aposento. Mas o herói encara o homem com um olhar desconfiado e pergunta se ele realmente acha que tudo aquilo é apenas uma brincadeira sem graça. Nesse momento, o artista cita o dono morto e a aura sombria que domina o ambiente para provar que a situação é muito séria de verdade. O gordinho fica em choque e se pergunta como o jovem sabe de tantos detalhes ocultos sobre os segredos terríveis daquele estabelecimento. Sorrateiramente, o funcionário coloca a mão na cintura para sacar uma arma de fogo enquanto tenta manter a calma diante do perigo iminente. Mas o protagonista se aproxima rapidamente e pergunta como uma pessoa comum conseguiu sobreviver tanto tempo em um lugar cercado por monstros. Então a marca no braço do rapaz brilha e ele usa sua energia sombria para imobilizar a mão do agressor antes que ele consiga reagir. Desesperado, o homem aponta a pistola e grita perguntando se o herói é uma daquelas anomalias perigosas que possuem poderes de fantasmas. Sem pensar duas vezes, o sujeito aperta o gatilho e o barulho do disparo ecoa por todo o corredor escuro do hotel mal assombrado. Com reflexos rápidos, o jovem desvia da bala por um triz enquanto uma gota de suor escorre pelo seu rosto durante aquele momento de tensão. Nisso, o desenhista concentra sua energia na palma da mão e se prepara para dar um golpe decisivo no oponente que tentou tirar sua vida. Com um movimento veloz, ele acerta um soco potente na barriga do inimigo, e a força do impacto faz o homem perder o fôlego. O funcionário cai de joelhos no chão, enquanto cospe um fluido estranho e sente uma dor insuportável por causa do ataque devastador do herói. De repente, a noiva de cabelos rosados surge atrás do homem, com uma aura rosa e um sorriso sinistro que demonstra que ela não está para brincadeira. Com um movimento rápido, ela usa sua força mística para criar um rastro de luz que corta o ar e deixa o adversário completamente paralisado. Segurando o braço do sujeito, a jovem manda ele ser honesto e começar a falar toda a verdade se quiser sair vivo daquela situação complicada. Para finalizar, o artista aponta a própria arma para a cabeça do mentiroso e exige saber quem ele é de verdade e qual o seu plano real. Com a arma na cabeça, o homem pergunta se o herói é uma anomalia e se ele vai ser torturado antes de morrer. Com uma expressão séria, o protagonista questiona quem disse para ele que o rapaz era uma daquelas criaturas. Então ele explica que ter poder fantasma não te torna um monstro e pergunta se a arma seria um objeto fantasma. Desesperado, o sujeito grita que aquele equipamento não é um objeto fantasma de jeito nenhum e fica apavorado. Com os olhos arregalados de medo, o homem parece perceber que cometeu um grande erro ao julgar o casal. Ele então revela que a arma foi mentida pelo Bureau de Investigação. Com um sorriso vitorioso, o rapaz pergunta se o gordinho finalmente entendeu que eles não são os inimigos ali. A moça de cabelo rosa se aproxima e sussurra que se eles fossem anomalias, o homem já estaria em pedaços agora. Assustado, o sujeito decide que vai contar tudo para salvar a própria vida e pensa que a jovem não é nada normal. Com isso, ele se rende e pede para o soltarem, pois vai revelar toda a verdade sobre a sua missão secreta. Nisso, ele mostra sua identidade e se apresenta como Wong Chunan, um agente do Bureau de Investigação de Anomalias. O agente revela que estava disfarçado para investigar as mortes no hotel, mas ficou preso ali por 3 longos dias. O artista então pega o documento e pergunta há quanto tempo ele investiga, e se já achou a origem da tal coisa. Logo depois, o rapaz pergunta se o agente viu alguém vestido de palhaço, enquanto a moça sorri de forma cúmplice. O investigador confessa que não achou nada, e que a coisa sinistra precisa eliminar um alvo por dia antes do amanhecer. Com isso, o herói entende que o palhaço provavelmente tem alguma relação direta com o monstro daquele hotel. O desenhista pergunta como as vítimas são escolhidas e o agente diz que as últimas 2 atenderam uma voz na porta. De repente, uma voz misteriosa chama pelo gordinho e diz que o hóspede do quarto 200. Nervoso, o homem responde que já está indo enquanto o casal observa em silêncio com expressões bem sérias no rosto.
Se ajoelhando, o agente diz que não viu o palhaço, mas garante que existe uma pessoa no hotel que sabe de tudo. O herói então pergunta se a tal pessoa é o dono do hotel chamado Sam Dash, em que a moça encara tudo com atenção, mas o agente avisa para não o procurarem e que depois da meia-noite, a coisa começa a escolher suas vítimas do dia. Com um sorriso, o homem brinca que se o ouvirem gritar é porque ele realmente pode estar precisando de ajuda. Quando o investigador está de saída, o artista o interrompe e pede para ele esperar apenas mais um segundo ali. Nesse momento, o jovem devolve a arma para o agente, que fica surpreso com a atitude inesperada do rapaz. A moça de cabelo rosa pergunta por que ele devolveu o equipamento e o herói responde que foi só uma boa ação, mas na verdade ele pensa que talvez precise cooperar com o Borô no futuro e quer criar um bom karma com eles. Lá fora, o hotel é cercado por uma energia vermelha e sinistra enquanto raios de tempestade caem do céu sombrio. Dentro do quarto, a sombra do casal no chão assume uma forma monstruosa e assustadora sob a luz da janela. Com isso, a companheira pergunta para o amado se ele já descobriu qual é a verdadeira identidade da anomalia local. O relógio na parede então marca meia-noite e o tempo parece parar por um instante naquele quarto mal assombrado. De repente, o ponteiro dos minutos se solta e cai lentamente em direção ao chão de madeira do cômodo escuro. Logo depois, uma gota de um fluido vermelho denso começa a pingar do centro do relógio, quebrado na parede. A gota atinge o piso e explode em uma luz intensa que ilumina todo o ambiente com uma energia bem sinistra. Agora o quarto está escuro, iluminado apenas pela luz da lua, enquanto o casal observa tudo com muita atenção. Nesse momento, a lembrança do agente surge e ele avisa que depois da meia-noite ninguém mais é confiável ali. Com um olhar sério, o artista pensa que o sino da meia-noite já tocou e que um novo dia de caça começou. Ele então conclui que a anomalia está chegando, mas a moça o interrompe e diz que alguém está vindo até eles. Logo em seguida, batidas na porta ecoam pelo quarto e o casal encara a entrada do cômodo em silêncio total. Com um sorriso maligno, a Yandere diz que mal passou da meia-noite e os ratinhos já vieram se entregar para ela. Com isso, o artista impede a companheira de abrir a porta e diz para ela esperar um pouco mais antes de agir. Ele então comenta que as informações do agente estavam corretas e pede para ela ter paciência naquele momento. Com sorrisos maliciosos, os dois parecem concordar com um plano silencioso para enganar quem está do outro lado. Nisso, o rapaz pergunta quem está batendo e uma voz feminina diz que o namorado dela está passando muito mal ali. Ao abrir a porta, ele vê uma moça de camisola que parece muito assustada e desesperada com a situação. Ela explica que o parceiro começou a se contorcer de repente e que ela não sabe o que fazer para ajudar. Com uma expressão de pena, a noiva pergunta para o amado se eles deveriam ajudar o casal e a pô-los ali. O artista então concorda e diz que eles vão dar uma olhada, pois não é fácil ficar longe de casa sozinho. No quarto 302, eles encontram um homem se debatendo na cama com dentes afiados e olhos brancos. O casal então observa a cena bizarra e o protagonista pergunta há quanto tempo o rapaz está naquele estado. Com um olhar atento, o herói nota as veias saltadas no braço do doente e percebe que algo está muito errado ali. Ele então sugere que pode ser um ataque epilético enquanto a Yandere e a outra moça observam a cena de longe, mas ao se aproximar, ele pergunta se o namorado dela tem histórico de epilepsia e nota o olho vermelho do homem. Com um sorriso maligno, a mulher revela sua verdadeira forma e diz que aquilo definitivamente não é epilepsia. Nisso, o homem na cama também se transforma em um monstro e avança para atacar o artista com suas garras afiadas. Logo em seguida, a falsa namorada vira uma criatura sombria e parte para cima da jovem de cabelo rosa com fúria, mas com um sorriso confiante a guerreira saca uma adaga e diz que finalmente os inimigos decidiram aparecer ali. O protagonista desvia do ataque do monstro masculino e usa sua mão para acertar um golpe direto no rosto dele. Usando seu poder sombrio, o herói imobiliza a criatura com tentáculos de energia vermelha e o deixa sem reação. Enquanto isso, a Yandere domina outra inimiga e a ataca com sua adaga enquanto puxa seus cabelos com força. Segurando o monstro, o artista pergunta quem o enviou para atacá-los e exige uma resposta rápida para tudo. Nisso, a criatura feminina grita de dor, enquanto o fluido vermelho jorra de seus ferimentos por toda parte do quarto. Mesmo sem um braço, a mulher tenta fugir, mas a Yandere a impede com um golpe certeiro nas pernas dela na mesma hora. Com um sorriso cruel, a jovem guerreira acerta a inimiga com sua adaga e finaliza a luta de uma vez por todas ali. O monstro masculino então revela seu rosto bizarro e avisa que o casal não vai sobreviver àquela noite de jeito nenhum. De repente, os dois inimigos explodem em uma chuva de sangue e o líquido vermelho suja todo o ambiente do cômodo. O fluido vital dos monstros se espalha pelo chão de madeira e começa a ser absorvido pelo piso do quarto lentamente. Em segundos, todo o líquido some e o chão fica completamente limpo, como se nada tivesse acontecido naquele lugar. A moça reclama que não conseguiu nenhuma informação e o herói percebe que a anomalia controla tudo no prédio. Ele então explica que o casal de monstros estava sendo controlado apenas para testar a força dos dois recém-chegados.
O artista deduz que o inimigo não atacou com tudo, pois tem certeza que eles não podem escapar ou espera uma chance melhor. Com um movimento rápido, a jovem se senta no colo do amado e o clima entre os dois começa a esquentar bastante de repente. Nisso, o rapaz conclui que eles estão em um espaço fechado com um inimigo que caça com o tempo e o chama de fantasma saltador. A garota de cabelo rosa então pergunta se esse novo fantasma também é mais um personagem que saiu de seus desenhos antigos. O herói confirma a teoria e diz que o agente não sabia da história do vilão, mas ele, como criador, sabe de tudo. Ele pensa que o fantasma palhaço ainda não apareceu e pode estar esperando para usar a armadilha do outro. A Yandere fica irritada com a falta de atenção e tenta forçar um beijo no desenhista, que parece bem distraído com o plano. Com um sorriso, o rapaz diz que sabe que ela quer um beijo e se aproxima com os olhos cheios de corações de felicidade. A jovem fica toda envergonhada com a atitude do amado e uma fumacinha de timidez começa a sair de sua cabeça naquele momento. Então ele abraça com carinho e pede para ela esperar um pouco, pois primeiro eles precisam resolver os mistérios daquele hotel. De repente, novas batidas na porta interrompem o clima, e o momento romântico do casal acaba de uma vez por todas. Com isso, o rapaz fica tenso, pois se a parceira se irritar, ela pode destruir o prédio e estragar seu plano de caça. Mas a jovem parece bem tranquila, e com uma voz doce pede para o amado ir atender a porta sem se preocupar com nada. Nisso, uma voz masculina pergunta se tem alguém no quarto, enquanto as batidas na porta continuam cada vez mais fortes. Preocupado com a reação dela, o desenhista pergunta se a moça está realmente bem com toda essa interrupção chata. Ele estranha que ela não ficou brava com a situação, mas o sorriso calmo da garota o deixa um pouco assustado. Ao abrir a porta, o artista se depara com um grupo de outros hóspedes que parecem bem preocupados com alguma coisa. Um dos homens se apresenta como Li-Han e diz que eles ouviram gritos e querem saber o que aconteceu ali dentro do quarto. O herói então percebe que isso é mais uma tática do inimigo para testá-lo e decide entrar no jogo para ver no que vai dar. Com uma expressão de susto, o rapaz conta que o casal do quarto ao lado ficou louco e que algo terrível aconteceu com eles. O grupo fica ainda mais assustado e um deles comenta que o hotel não tem sido um lugar seguro para ninguém ultimamente. Apontando para a janela, o artista grita que os dois vizinhos simplesmente pularam para a morte lá de cima sem pensar